Olá pessoal, eu sou Danilo, estou aqui para introduzir o trabalho que tem como título Hematologia, Tipos Celulares e Aplicações em Análises Clínicas. Meu grupo é formado por mim, pela aluna Rebeca e a aluna Bianca, e somos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. Este trabalho é um projeto de extensão da matéria de Citologia e Biologia Molecular, sendo ele orientado pelo Dr. Igor Nasser, professor da faculdade em questão. A hematologia é a área responsável pelo estudo dos tipos celulares presentes no sangue e suas implicações clínicas, e essa compreensão da composição e das funções dessas células é fundamental para o diagnóstico, tratamento e monitorização de diversas doenças. Os principais tipos celulares estudados na hematologia são os eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Os eritrócitos, conhecidos como glóbulos vermelhos, são responsáveis pelo transporte de oxigênio e dióxido de carbono pelo organismo. Através da análise clínica, a contagem e avaliação da morfologia dos eritrócitos nos fornece informações valiosas sobre distúrbios hematológicos como anemias e hemoglobinopatias. Já os leucócitos, ou glóbulos brancos, têm um papel crucial na defesa do nosso organismo contra infecções e doenças. Identificar e contar os diferentes tipos de leucócitos nos permite detectar e monitorar processos infecciosos, inflamatórios e neoplásicos. Além disso, alterações na proporção dos leucócitos podem indicar distúrbios hematológicos e imunológicos. Por fim, temos as plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea e manutenção da integridade dos vasos sanguíneos. A avaliação das plaquetas na análise clínica é essencial para diagnosticar distúrbios de coagulação, como trombocitopenia e trombocitose, além de ajudar na avaliação do risco de sangramentos ou tromboses. Como você pode ver, a aplicação da hematologia nas análises clínicas são vastas e abrangentes. Elas vão desde o diagnóstico preciso de doenças até a monitorização de tratamentos e a avaliação da saúde geral dos pacientes. Compreender a importância dos tipos celulares no sangue e sua relevância clínica é essencial para uma prática médica eficaz e um cuidado adequado aos pacientes. Em resumo, a hematologia desempenha um papel fundamental nas análises clínicas, permitindo que o profissional de saúde obtenha informações cruciais para o diagnóstico e tratamento de diversas condições. Através do estudo dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas, somos capazes de entender melhor a saúde do paciente e fornecer um cuidado mais efetivo. Dando continuidade ao trabalho, a priori, infere-se a hematopoiese como um processo que envolve a formação e a maturação das células sanguíneas na medula óssea, sendo ela importante para entender a hematologia. Visto que uma célula pluripotente divide-se em duas linhagens, de acordo com o organograma, sendo elas a mieloide e a linfóide. A mieloide é a linhagem que se originam as plaquetas, eritócitos, mastócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos e células dendríticas. Enquanto a linfóide se originam todos os linfócitos, células exterminadoras naturais, também conhecidas como natural killers, e as células dendríticas linfóide. Ao se aprofundar na diferenciação celular, temos 3 tipos delas. A eritopoiese, que é quando um proeritoblasto diferencia-se formando um reticulócito que gera um eritrócito, sendo ele anucleado. A trombocitopoiese, que é quando um megacardioblasto gera as plaquetas. Além disso, ainda tem-se a leucogênese, que diferencia 3 células. O mieloblasto, que passa pelo processo e pode gerar o neutrófilo, eosinófilo ou basófilo. Já o monoblasto diferencia-se em monócito, enquanto o linfoblasto em linfócito. A posteriori, temos as hemácias ou eritrócitos. São conhecidas popularmente como glóbulos vermelhos. São células bicôncavas anucleadas provenientes da maturação dos reticulócitos,
como dito anteriormente. Elas são formadas pelas hemoglobinas, que possuem 4 cadeias proteicas, 2 alfa-globinas e 2 beta-globinas, um grupo M e uma molécula de ferro em cada uma das globinas. A presença desse metal viabiliza que o oxigênio se ligue a ele, permitindo o transporte de gases na corrente sanguínea, sendo esta a função primordial dos eritrócitos. Já os leucócitos, mais conhecidos como glóbulos brancos, são subdivididos em 2 grupos, os granulócitos e os agranulócitos. A granulopoiese é o processo de maturação das células granulocíticas, que são neutrófilos, basófilos e eosinófilos, a partir do mieloblasto até a formação dos bastonete, em qual a principal característica morfológica é a presença de um núcleo em forma de bastão. A presença dessas células jovens na corrente sanguínea é um indicativo de uma infecção e clinicamente recebe o termo de desvio à esquerda. Os leucócitos agranulócitos são provenientes de 2 linhagens, enquanto os monócitos têm a origem do mieloblasto, que se matura em monoblasto. Os linfócitos são oriundos dos linfoblastos, que vão se maturar em prolinfócitos. Os neutrófilos contêm grânulos citoplasmáticos formados por enzimas microbicidas, que têm caráter piogênico, causando o aspecto purulento das infecções. Por isso, a sua função primordial encontra-se nas infecções bacterianas e fúngicas. Os basófilos possuem grandes grânulos citoplasmáticos constituídos de mediadores inflamatórios, heparina e histamina, além de possuírem receptores para a ligação à mioglobina E. Dessa forma, sendo responsáveis nos processos de hipersensibilidade, assim como de infecções parasitárias. Os eosinófilos apresentam funções semelhantes aos basófilos, no entanto, apresentam proteínas catiônicas eosinófilicas, que são tóxicas a diversos parasitas e à célula de mamíferos. Essas proteínas ligam-se à heparina e neutralizam sua atividade anticoagulante. Já os monócitos são mononucleares responsáveis pela diferenciação contínua de células do sistema imune inato, macrófagos e células dendríticas, além de promoverem a fagocitose, destruição intracelular e ativação dos linfócitos. Os linfócitos, que também são mononucleares, presentes nas infecções virais, podem sofrer diferenciação em linfócito B, que se transformará em plasmócito, permitindo a produção de anticorpos durante a resposta imune humoral. O linfócito T, responsável por promover a destruição de células infectadas. Já as plaquetas são fragmentos celulares provenientes de degradação dos megacariócitos através dos processos conhecidos como trombopoiese. São responsáveis pela formação de um tampão plaquetário durante os processos de coagulação e cicatrização. O hemograma é o exame que avalia as informações específicas sobre os tipos e as quantidades dos componentes no sangue. A série vermelha é avaliada pelo eritograma, composto pelos seguintes parâmetros: contagem de hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração da hemoglobina corpuscular média, amplitude da distribuição dos glóbulos vermelhos. A hemoglobina é um pigmento que confere a cor característica das hemácias,
A diminuição da sua concentração é utilizada como critério para o diagnóstico de anemia. O hematócrito é o indicador da massa celular de uma determinada amostra em relação ao plasma e associada à hemoglobina indica uma anemia quando seus valores estiverem reduzidos. Os índices hematimétricos complementares para a classificação das anemias são o VCM, que avalia a média do tamanho das hemácias, divididas em normocíticas, microcíticas e macrocíticas. Microcíticas são quando elas têm um tamanho menor e as macrocíticas quando elas têm um tamanho maior. O HCM corresponde ao total de hemoglobina por eritrócito. O CHCM avalia o grau de saturação da hemoglobina dentro da hemácia, conferindo níveis de coloração, classificando as anemias em normocrômicas, hipocrômicas, quando a sua cor está reduzida, e hipercrômicas, quando a sua cor está aumentada. As anemias normocíticas e normocrômicas são a anemia de doenças crônicas, que principalmente de infecções que podem ser virais, bacterianas ou parasitárias, provenientes de cânceres ou doenças autoimunes. A anemia aplástica, que é a redução global ou parcial dos constituintes do sangue devido à insuficiência medular, distúrbios de multiplicação celular ou hemoglobinização. Ela pode ser hereditária ou adquirida ao longo da vida, sendo a última a mais frequente. A exposição por agentes químicos é a principal causa. Já as anemias secundárias normalmente são provenientes de outra infecção já instalada, exemplo, uma doença renal crônica, um hipotireoidismo. As anemias microcíticas e hipocrômicas são divididas em anemia sideroblástica, que são alterações no metabolismo do ferro que provoca que haja um acúmulo de ferro dentro das hemácias, provocando um círculo em forma de anel. Ela pode ser hereditária ou adquirida. A anemia por deficiência de ferro, por sua vez, é decorrente da falta de ferro por deficiência na ingestão, porém também ela pode acontecer por perda crônica de sangue ou por defeitos de absorção. Já a anemia falciforme é uma doença genética e hereditária causada por anormalidade de hemoglobina nos glóbulos vermelhos. Eles perdem a forma de disco, tomando uma forma de foice. Esses glóbulos alongados não conseguem passar através dos pequenos vasos sanguíneos, bloqueando a circulação do sangue em diversas partes do corpo humano. Já a talassemia é uma alteração na síntese de hemoglobinas, sendo classificadas em alfa e beta-talassemias. As anemias macrocíticas e normocrômicas, por sua vez, são divididas em anemia hemolítica e anemias megaloblásticas. As anemias hemolíticas se caracterizam pela destruição dos glóbulos vermelhos causada pelos próprios anticorpos do organismo. A eritroblastose fetal é um exemplo. O problema surge quando a mãe RH negativo, previamente exposta, tem uma gestação de um filho RH positivo. A mãe pode ser sensibilizada ao antígeno D por uma gestação prévia de um filho RH positivo ou por uma exposição a hemoderivados. Ao receber o estímulo antigênico, a mãe passa a produzir um anticorpo anti-D. Vale salientar que na primeira gestação de um feto RH positivo, caso a mulher não tenha sido exposta a hemoderivados anteriormente, não há prejuízo ao bebê, uma vez que a sensibilização inicial raramente ocorre em momento anterior ao trabalho de parto. No entanto, se a mulher apresentar uma nova gestação com feto RH positivo, os anticorpos por ela produzidos atravessarão a barreira placentária e se ligarão às hemácias fetais, provocando sua hemólise. Em alguns casos mais graves, a hemólise pode provocar problemas como a congestão hepática e hidropsia fetal, que é o acúmulo de líquido em várias partes do corpo do bebê, ainda durante a gestação, associada à insuficiência cardíaca. Nesses casos, quando já se observa a maturidade pulmonar, recomenda-se a interrupção imediata da gravidez, pois o risco de morte do bebê torna-se elevado. Pode ser realizada também a transfusão intrauterina de hemácias. As anemias megaloblásticas são a deficiência de B9 e B12. As leucemias são um grupo de doenças caracterizada pelo acúmulo de leucócitos malignos na medula óssea e no sangue, podendo também ser chamado de câncer das células sanguíneas. Esse tipo de câncer dificulta a capacidade do organismo de combater infecções advindo do impacto que ocorre na formação de células sanguíneas. São classificadas em 4 tipos, de acordo com o tempo, sendo eles aguda ou crônica,
e o tipo de linhagem envolvida, sendo elas mieloide ou linfóide. A leucemia aguda é definida pela presença de mais de 20% de blastos na medula óssea. Já as leucemias crônicas possuem uma progressão mais lenta, sendo de difícil diagnóstico. Na leucemia mieloide aguda, a transformação maligna e a proliferação não controlada de uma célula progenitora mieloide de longa vida anormalmente diferenciada resulta em números circulantes altos das células sanguíneas imaturas e substituição da medula óssea por células malignas. Já na leucemia mieloide crônica, ocorre uma alteração genética numa versão imatura das células mieloides, as células que produzem glóbulos vermelhos, plaquetas e a maioria dos tipos de células brancas no sangue. Essa alteração forma um gene anormal denominado BCR-ABL, que transforma a célula em células de leucemia mieloide crônica. As células leucêmicas crescem e se dividem, acumulando-se na medula óssea e espalhando-se para o sangue. Com o tempo, essas células podem se instalar em outras partes do corpo, como o baço. A leucemia linfóide aguda é o tipo de câncer mais comum durante a infância e suas causas ainda não são conhecidas. A doença surge inicialmente na medula óssea, quando uma célula, o linfócito, não passa pelo processo completo de maturação, ou seja, não se torna uma célula do sangue completamente funcional e se divide de novo sem sair da medula óssea. Com isso, esse linfócito defeituoso impede que novas células saudáveis surjam. Já a leucemia linfóide crônica pode ser bem diferente dos outros tipos de leucemia, já que, por mais estranho que pareça, em alguns casos não será necessário realizar o tratamento. A leucemia linfóide crônica é considerada crônica porque essa alteração provoca o crescimento desordenado de linfócitos B, que geralmente não impede a produção de células normais. Ou seja, ao mesmo tempo em que há uma produção de células com problemas, causando acúmulo na medula óssea, por outro lado, o processo de fabricação e maturação das células saudáveis continua acontecendo. É importante salientar que a leucemia linfóide crônica é uma doença adquirida e não hereditária. Os distúrbios plaquetários são classificados como desordens numéricas, podendo elas ser trombocitopenia ou trombocitose, ou ainda por desordens funcionais. A hemostasia pode ser definida como o equilíbrio entre a hemorragia e a trombose, por isso, conta com a ação das plaquetas, em que há a formação de um tampão plaquetário. O sangue contém normalmente entre 140.000 e 440.000 plaquetas por microlitro. As trombocitopenias ocorrem quando a medula óssea produz quantidades insuficientes de plaquetas, ou quando plaquetas demais são destruídas ou se acumulam dentro do baço aumentado, como acontece na leucemia ou em outros distúrbios da medula óssea. Existem muitas causas para a trombocitopenia. Uma das principais são as infecções por vírus e bactérias, entre elas H1N1, dengue e vírus da Zika, por exemplo, ou ainda por doenças autoimunes. Isso pode ocorrer devido à ativação anormal do sistema imunológico em resposta à infecção. Por exemplo, em algumas formas de infecção bacteriana, como a sepse, ocorre uma resposta inflamatória exagerada que pode levar à destruição aumentada de plaquetas. Alguns patógenos podem causar danos aos vasos sanguíneos, o que pode levar à formação de pequenos coágulos e à aderência das plaquetas nesses locais. Essa deposição excessiva de plaquetas nos vasos sanguíneos pode reduzir a contagem total de plaquetas no sangue circulante, resultando em trombocitopenia. Por exemplo, a infecção por certas bactérias, como a Escherichia coli, produtora de toxina Shiga, pode causar uma condição conhecida como púrpura trombocitopênica trombótica, em que ocorre a formação de pequenos coágulos nos vasos sanguíneos. Atualmente, há pesquisas que indicam uma incidência de trombocitopenia em pacientes que tiveram Covid-19. A trombocitose, por sua vez, acontece quando os níveis de plaquetas se encontram altos. Essa desordem pode aumentar os sangramentos, tornando frequentes as hemorragias e causando até trombose. Geralmente, ela está associada a doenças inflamatórias crônicas, como artrite, reumatoide, doença inflamatória intestinal, tuberculose, sarcoidose ou infecções agudas, hemorragia, deficiência de ferro, hemólise, câncer,
esplenectomia ou hipoesplenismo. Existem também trombocitoses familiares congênitas, como aquelas decorrentes de trombopoetina e mutações no gene do receptor trombopoetina. Para finalizar, a hematologia desempenha um papel de extrema importância na área da medicina e na saúde em geral. Ela é responsável pelo estudo e compreensão dos diferentes tipos celulares presentes no sangue e nos tecidos relacionados, fornecendo desse modo informações valiosas sobre distúrbios hematológicos como anemias, leucemias, hemofilias, entre outros. O hemograma, o exame laboratorial utilizado na prática hematológica, desempenha um papel central no diagnóstico e monitoramento de doenças. Ele fornece informações detalhadas sobre os diferentes componentes do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, permitindo identificar anormalidades que podem indicar a presença de uma condição patológica. A importância da hematologia também se estende ao campo da oncologia, uma vez que muitos tipos de câncer estão relacionados ao sangue e às células sanguíneas. Através da hematologia, é possível identificar e classificar os diferentes tipos de câncer hematológico, como a leucemia e o linfoma, proporcionando um direcionamento adequado para o tratamento e acompanhamento desses pacientes. Em disso, a hematologia desempenha um papel fundamental na medicina transfusional, garantindo a segurança e a eficácia das transfusões sanguíneas. Através de testes e análises hematológicas, é possível determinar a compatibilidade entre o doador e o receptor, prevenindo reações transfusionais e assegurando a adequada reposição sanguínea. Em suma, graças ao hemograma, uma ferramenta diagnóstica crucial, diversas doenças podem ser detectadas e tratadas de maneira eficaz. A contínua evolução da hematologia e suas técnicas de análise têm proporcionado avanços significativos na detecção precoce e tratamento dessas condições, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Portanto, a hematologia permanece como um pilar indispensável na prática médica, contribuindo para a saúde e o bem-estar da população. Com isso, ao finalizar a nossa apresentação do trabalho de citologia, onde abarcamos o tema de hematologia, tipos celulares e suas aplicações clínicas, deixamos registradas as referências que utilizamos. Além disso, nós agradecemos a atenção de todos.